Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus? Quem tem a Bíblia? Romanos 3. Romanos 3, 23. E depois Isaías 59, 1 e 2. Romanos 3, 23. O apóstolo Paulo traz uma revelação aqui da parte de Deus. Não há nenhum justo sequer. Só Jesus. Pecador. Nós não somos mais pecadores, nós pecamos. Né? É a mesma coisa. Se eu for jogar bola, eu vou correr 5 minutos, vai dar quase um infarto, eu tenho que sentar. Então eu não sou jogador, eu posso tentar jogar. Não é? Já passou o caminho, já é meio jogador, já. Corre mais, tenta. Né? Agora tem os jogadores aí que são jogadores. O professor vive disso. Assim nós não somos pecadores, fomos pecadores. Hoje não. Amém? Não podemos ser intitulados, né, rotulados como pecadores. Porque nós deixamos de pecar. Nós pecamos ainda. Mas não somos profissionais nisso. Deixamos isso. Em Romanos 3, 23, a palavra diz: porque todos pecaram, fazendo Deus uma varredura, passando uma peneira fina, ele viu que não escapou ninguém. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Vamos parar aqui e pensar no que nós lemos. Destituir-se, ficar separado. O pecado aqui, a revelação de Paulo está dizendo que o pecado nos destitui, nos separa, coloca inimizade, coloca-nos em distanciamento da glória de Deus. A glória de Deus só pode manifestar onde não há pecado. Aí você vai dizer que eu estou perdido, porque todo mundo peca e por mais que a gente não tenha, a gente peca. Aí entra o papel de Jesus, a obra do Calvário. Por isso que Jesus é tão importante para a gente. Por isso que sem Jesus somos réus. Jesus, ele ao mesmo tempo que é o nosso advogado, é o nosso Senhor e principalmente é o nosso Salvador. Amém? E ele também será juiz. Mas para a nossa vida, Jesus ele tem um símbolo crucial. A entrega de Jesus, a vida que Jesus entregou por nós, morrendo em nosso lugar, fez com que fosse possível que pudéssemos termos novamente, retomar a nossa comunhão com Deus nosso Pai. A comunhão perdida por causa do pecado, através dos nossos pais Adão e Eva. Amém? Hoje em Cristo nós podemos restaurar nossa comunhão com Deus nosso Pai. Entende isso não? Quando ouvimos esse Evangelho, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aliás, único e suficiente Salvador. Fomos atraídos e fomos para o batismo. Frio ou calor, no rio Batalha ou na piscina, todos passaram pelas águas. E a verdade é uma só: todos nós nos tornamos filhos de Deus. Todos nós, a partir daí, começamos a caminhar como discípulos de Jesus. Mas no meio desse caminho, nós distraímos. No meio desse caminho, a maioria se distrai, como uma ovelha se distrai. Fica ludibriada, ou algo lhe chama a atenção, e é amigo que se aparta do rebanho,
porque ela acha alguma coisa interessante, alguma coisa que brilha, alguma coisa que o atrai. E nessa entrega, nessa distração, nós perdemos o quê? Perdemos a comunhão, ou seja, nós nos afastamos do Senhor. Nos afastamos de Deus. O que é a presença de Deus na nossa vida? A presença de Deus na nossa vida, ela gera vida em nós. Jesus é o dono da vida. Jesus tem o dom da vida. Amém? Por isso que ele diz lá na sepultura de Lázaro, que aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá, né? E não morrerá para sempre. Amém? Jesus é o dono da vida. Ele é o único capaz de arrancar, de nos libertar da única coisa que nos separa do Pai. Chama-se o pecado. O pecado é inimigo de Deus. Se nós decidirmos continuar no pecado, estamos decidindo ficar longe de Deus. Porque não há como sustentarmos uma comunhão com Deus estando no pecado. Temos que fazer uma escolha. Nós escolhemos perdoar, nós escolhemos amar, ou nós escolhemos não perdoar, odiar, né? Amém? É uma escolha. Porque há poder suficiente em nós para dizer, como Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acabei de dizer que nós nascemos de novo. Há um potencial de Deus em nós. Mas ainda a nossa vida é regida por escolhas. E nós temos que continuar fazendo escolhas. Mas uma vez que escolhemos permanecer no pecado, automaticamente estamos também escolhendo ficar longe de Deus. E distante de Deus, nós morremos. O que mantém a vida de Deus em nós, o que mantém e alimenta o nosso espírito, o nosso homem espiritual, é a permanência na presença de Deus. Se alguma coisa atrapalhar, bloquear essa presença, automaticamente começamos a morrer espiritualmente. E quando morremos espiritualmente, vamos morrendo espiritualmente, e devagar vamos morrendo espiritualmente, cada vez mais vamos ficando mais longe de Deus e mais perto de gostar e ficarmos fascinados pelas coisas do mundo. É interessante. Quanto mais ficamos longe de Deus, mais desejo temos para as coisas do mundo. As coisas que havíamos abandonado, as coisas que, eu trabalho na noite, e de 10 noias que eu converso, eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou levando a capricho, eu estou até escrevendo. De 10 noias, estou fazendo um laboratório aí. Não sei se vou escrever um livro com isso, não sei o que vai acontecer depois. Mas para mim está sendo de muita utilidade agora. De 10 noias que eu converso, um não é desviado. E outro se diz católico. 8 são ex-crentes. E a maioria deles já foram obreiros. A maioria deles já foram envolvidos em alguma modalidade. Levitas, obreiros, diáconos, diaconisas. Estiveram na liderança da igreja. E por algum motivo, eles se decepcionaram. E a maioria deles sempre culpa, a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de perdão. Porque quando erraram, foram excluídos. Algumas igrejas não excluem como outras excluem, de uma vez. Mas o desprezo que elas dão é como se estivesse excluindo. E a pessoa não se sente mais bem. Tem que lidar com a tristeza do pecado, tem que lidar com o erro, com o peso, tem que lidar, com a culpa e ainda o desprezo dos irmãos. E aí a gente quer pregar o Evangelho e ganhar almas para Jesus. E trazer perdidos para Jesus. Sendo que dentro da casa de Deus, os que estão sendo jogados no mundo. É muito triste isso. Porque isso está relacionado com o pecado.
Está certo que a Bíblia diz que aqueles que usam de engano não permanecem na minha casa. Amém? Não é verdade? Mas Deus, Ele tem um projeto de salvação para todos. E aqui Paulo diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que diz Isaías 59, versículo 1 e 2. Profeta Isaías 59, 1 e 2. Cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo. 59, Isaías 59, 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Todo mundo aqui já conhece esse texto. Eu não estou falando aqui de coisas inéditas. Tudo isso aqui você já sabe. A gente só está lembrando. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Deus não está com problema na mão. E Deus não está com a mão no bolso, ou com a mão para trás, no sentido de não querer estender as mãos. Deus está decidido a não abençoar. Deus está incapaz, incapacitado. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Se não está encolhida, é porque está pronta. Uma ferramenta que não está inativa, impossibilitada, é porque ela está preparada. Ela não está encolhida para que não possa salvar. Nem agravados, fechados, tapados seus ouvidos para não poder ouvir. Então qual é o problema? Se a mão de Deus está estendida, se o ouvido de Deus está atento ao clamor, à oração, então por que ainda continua acontecendo o que está acontecendo? Né? E às vezes temos a sensação de que estamos sozinhos e de que Deus não nos ouve. Por causa do versículo 2. Aí ele dá o porquê. Mas as vossas iniquidades. Então aqui tem um problema. Deus está pronto, ouvido atento, mãos estendidas, preparado para abençoar. Mas aí há uma condição: para que as mãos de Deus possam nos alcançar, para que os ouvidos de Deus sejam alcançados, é uma coisa que não depende de Deus, mas depende da gente. Ele diz: mas as vossas iniquidades, vocês têm iniquidade sua. Aqui é como se a gente estivesse dizendo: são pecados de estimação, coisas de estimativa, pecados gostosos. Se o pecado fosse ruim, ninguém se prendia nele. Porque tem gente que define e decide, não gosta de nós, porque provou que o cara magro não quer mais. Mas se você começar a comer, você acaba gostando. O primeiro gole de cerveja que eu tomei, eu joguei fora, falei: que porcaria, como que podem gostar dessa porcaria? Acredite, outro dia eu tomei um gole, eu botei um limão com salzinho, para ver se descia melhor. Depois se descia redondo. Depois comecei a tomar da pura. Com pinga, a mesma coisa. Comecei no limão, uma caipirinha logo, matava um copão de cavalinho. Não gostava, botava até a mão no nariz. Mas se eu continuasse, eu ia acabar gostando. Eu tenho irmãos de meu pai, até hoje, ele fala, depois de 60 anos que nunca mais botou pinga na boca, ele sente o cheiro e ele enche a boca d'água. Acaba gostando. E o troço é ruim. Tem gente que toma etanol na madrugada, não sabe. Vem lá e compra etanol. E R$1 de etanol, fala para você, dá etanol para matar, ficar bêbado nos 3 dias. Ninguém toca. Mas começou assim? Não. Aí a gente começa a olhar para o que Isaías está dizendo. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Interessante. Se quisermos Deus, nós temos que abandonar a iniquidade. Se quisermos a iniquidade, temos que abandonar Deus. Porque não dá para ter Deus presente. Não dá para estar na presença de Deus enquanto ainda amamos a iniquidade. São princípios invioláveis. Assim como existem as leis do universo, a lei da gravidade, as leis da física, as leis que regem o mundo, Deus também tem seus princípios, suas leis
sufocante do nosso envolvimento com Ele. Tem coisas que Deus não negocia. Todos os princípios de Deus que Ele se submete a Ele, mas é inviolável. Ele não negocia. Não dá para ter Deus e ter o pecado. Não dá para ter a bênção de Deus e o pecado. Temos que decidir. Se queremos Deus e queremos que as mãos de Deus que estão estendidas nos alcancem e que os ouvidos de Deus que não estão tapados, estão atentos, também nos ouçam, nós temos que tratar de remover a iniquidade, porque as nossas iniquidades. Me parece que Isaías está falando de coisas que são hábitos que estão entrenados em nós. Coisas que a gente leva ou traz à nossa vida desde os nossos antepassados. Costumes de família, rebeldia consanguínea, familiar, que chamamos, não existe pecado hereditário, pecado é pecado. Uma vez que você decide abandonar, você abandona, é decisão. Então, por isso que eu disse no início que nós não somos pecadores, nós pecamos. Se você ganhar título de pecador, você vai assumir o profissionalismo do pecado. Lembra daquela música do amante profissional? Tem o amante e tem o profissional, né? Tem o meia colher e tem o pedreiro bom. Né? Amém? Está entendendo a diferença? Então o que Deus está falando aqui? Mas as vossas iniquidades fazem separação. Que terrível! Você já pensou? As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça. Parede intransponível. Então Deus, quando criou o universo, Deus também colocou princípios. E Deus se coloca debaixo de princípios regidos por Ele mesmo. E esses princípios são invioláveis, são inegociáveis, são imutáveis, não mudam. Ele usou esses princípios com Moisés, usou esses princípios com os juízes, usou esses princípios com o tempo dos reis, usou esses princípios com Jesus, usou com os apóstolos, usou com a igreja no início, e até hoje Deus não vai mudar. Daqui a 500 anos Deus vai continuar nos mesmos princípios. Deus não muda. A regra de fé para aqueles que começaram é a mesma para nós. Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é imutável. Pode passar tudo, mas Deus não muda. O mundo se moderniza, as igrejas param de falar, as igrejas param de falar sobre o pecado, mas Deus não muda. Deus continua o mesmo Deus exigente de sempre. Deus é exigente. Deus não aceita bagagem. Quer ter sucesso? Dá o seu tudo. Quer as primícias de Deus? Quer que Deus lembre de você em primeiro lugar? Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Quer que as coisas sejam acrescentadas na sua vida? Busque primeiro o reino dele. E dele. Quando você tem que buscar primeiro o reino dele, significa que as coisas vão ficar para trás. Você tem que priorizar as coisas de Deus. Deus não aceita ser colocado em segundo plano. Por que nós colocamos Deus em segundo plano, em terceiro plano? Por quê? Porque nós já somos reféns das iniquidades. E já somos escravos de hábitos pecaminosos que nos separam de Deus. Assim como as leis físicas e princípios que governam o mundo material, como as leis que eu já disse, lei da gravidade, você pular de um prédio, você vai cair. Na Lua não, na Lua você dá um pulo sem aparelho e você sobe embora. A gravidade puxa para cima, aqui é para baixo, não é? Quem é gordo cai mais rápido ainda. Mas todo mundo cai. Amém? Então existem as leis espirituais também, as leis que governam o nosso relacionamento com Deus. Amém? Vamos aprender algumas delas? 1 Timóteo 2,4. Deus os ama. Deus te ama. Diga para o teu nome, diga assim: Deus te ama. Amém? E Deus tem um desejo. Deus tem um desejo que tenhamos um encontro com Ele e nos mantenhamos no relacionamento com Ele. Amém, amados? O desejo de Deus é que ninguém se perca. O desejo de Deus é que ninguém seja condenado. Amém, amados? Deus não quer que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas é o desejo dele. Mas ele tem que trabalhar com o quê?
com pessoas que não querem ser salvas. Acredito que tem gente que não quer a salvação. Tem gente que prioriza mais as coisas desse mundo. Tem gente que valoriza mais as coisas desse mundo. O dinheiro, por exemplo. Valoriza amigos. Valoriza família. Valoriza tudo que tem nesse mundo, que pode ser até sagrado, mas tem que ficar em segundo e terceiro lugar. Temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Apesar de Deus desejar salvar todos, nem todos serão salvos. Infelizmente, vai ter gente que vai passar pela igreja e vai sair direto da igreja para o inferno. Como já viu os pastores pregando, tem gente que o mais perto que eles vão chegar de Deus é através da igreja. Saindo da igreja vai direto para o inferno quando morrer. Porque parecia que estava na igreja, parecia que estava bem, mas estavam longe de Deus. Infelizmente, Jesus disse que é possível expulsar demônio, é possível ter dons, é possível curar os enfermos, e naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É possível falar em línguas, mas eu não falava em línguas do teu nome, eu expulsava demônio, eu curei os enfermos, mas eu não vos conheço. Não tem lugar para vocês aqui, porque os seus corações estavam longe de mim. Você já pensou que situação? Olha o que diz aqui em Timóteo 2,4. A opinião de Deus, o que Deus deseja que tenhamos um encontro com Ele. Para pensar isso aqui. Você pode falar: mas eu fui batizado, já tive encontro com Deus. É mesmo? Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu sou casado. Está duro de ter encontro com a minha mulher, hein? Eu chego de manhã, ela dá um lugar na cama para mim dormir, ela vai correr para a correria. Acorda a hora de vir para o culto, na correria, mal se vê, mal se fala. E o tempo que eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que buscar, não tem tempo, para estar duro, está duro. Para ter um encontro com a minha esposa, eu preciso priorizar, eu tenho que achar algumas coisas para poder ter tempo para ela, assim é com Deus. Mas eu sou crente há tantos anos, eu sou batizado. Está faltando encontro com Deus, tem gente longe de Deus. Está na igreja, mas está longe de Deus. Olha o que diz em 1 Timóteo 2,4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o texto diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, amados? Isso é o que Deus quer. Deus não quer que o feiticeiro vá para o inferno. Deus não quer que o macumbeiro vá para o inferno. Deus não quer que o nóia vá para o inferno. Deus não quer que os que andam na prostituição vão para o inferno. Deus não quer que o crente mentiroso vá para o inferno. Deus não quer que o crente safado vá para o inferno. Deus não quer. Por mais que te indigne, por mais que você ache que ele merece, Deus não quer. Deus não fez o inferno para o homem, ele fez para o diabo. E ele deu todas as condições para sermos salvos. Ele enviou Jesus. Mas acreditem, tem gente que vai para o quinto dos infernos. Porque vai abandonar, vai largar e vai escolher ser rebelde. E não aceitar nenhuma das saídas que Deus dá. Amém, amados? Segundo ponto. Nós pecamos e o nosso pecado nos separa, nos afasta de Deus. Diga assim comigo: o meu pecado me afasta de Deus. É o que eu vinha dizendo. Se escolher viver no pecado, ei, presta atenção. Quem aqui sabe quando pecou? Diga amém. Amor de Deus, hein? Comigo é assim. Se eu cometer um pecado, eu fico triste. E dentro de mim acontece uma coisa logo, em seguida. Eu fico prestando atenção quanto tempo eu demoro para me arrepender. Eu fico prestando atenção quanto tempo eu demoro para confessar e abandonar. E há época na minha vida que eu demoro mais. Eu quero me manter, curtir um pouquinho aquele momento, aquele ódio. Nesse tempo, uma voz fala dentro de mim: continue assim, que esse é o caminho de se afastar de Deus. Se você se manter no pecado, você morre espiritualmente. Se mantiver no pecado. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr na sua ira. A Bíblia diz que saúde espiritual é quando você peca.
na hora você se arrepende, sente tristeza e chora. Amém? Porque se nós optarmos por vivermos ligados no pecado, temos que entender que estamos abrindo mão da presença de Deus. E temos que entender que isso gera um grande prejuízo, um afastamento. E nesse afastamento gera morte. Uma vez que nascemos de novo, podemos morrer espiritualmente. O mesmo, presta atenção, o mesmo Espírito que te vivifica, uma vez que ele está longe, uma vez que você por opção se afasta dele, não é ele que afasta de você, é você que se afasta dele, que você quer continuar no pecado, dependendo do tempo que você se mantém longe, você vai morrendo espiritualmente. E aí começa a ficar normal, aí começa a deixar rolar, aí não tem mais sensibilidade pela palavra, aí não tem mais sensibilidade, Deus fala, você nem liga, aí já não tem vontade de ler Bíblia, não tem vontade de orar, já começa a ficar difícil ir no culto também, porque fica maçante. E aí vem para a igreja, é religioso, mas não vem mais para adorar a Deus, começa a olhar defeito, começa a ver as partes negativas, vira um fariseu, vai para o inferno se morrer. Se Jesus voltar, não sobe, porque está em pecado, está morto espiritualmente. O mesmo caminho que é para vivificar uma pessoa que nasceu de novo, também é para retroceder e morrer. É possível ser vivo espiritualmente, avivado espiritualmente e morrer espiritualmente. Você sabe que morto não sente dor, morto não sente tristeza, morto acha que está normal. Mas sim, morto é insensível. No IML, as pessoas cortam o retalho oculto dos caras lá que chamam de material. Não tem ninguém dentro. Eu não vi nenhum cartaz gritando, ai meu filho, arranca não. Tem, não tem. Está morto. Fica tudo normal. O que houve, nem liga, insensível. Dependendo do grau, já morreu faz tempo. Tem gente que já está, tem gente que está no UTI espiritual. E tem gente que já faleceu faz tempo. É possível retornar? É. Porque um dia nasceu de novo, mas está morto. O único pecado inafiançável é a morte causada por blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém, amado? Essa não tem mais jeito. Mas existe uma morte que não é causada por blasfêmia, é por distanciamento. Assim como você pode morrer se você não se alimenta. Assim como você pode morrer se você fica longe, né, dos elementos vitais para a vida, que é beber água, descansar, comer, amém? E respirar. Tenta ficar sem respirar 1h30. Você não aguenta nem 5 minutos uma hora, não é? Você morre. Amém? Se há vida de Cristo em você, se você é um ser espiritual, tem que ficar ligado nele. Eu sou a videira verdadeira, Deus disse em João 15. E meu pai é agricultor. Toda vara ligada em mim dá fruto. Se não estiver ligada, ela vai morrer. Não foi ele que disse? Ele não está falando outra coisa, ele está chamando você de vara, você não é um pé de uva, você é uma pessoa. Ele está fazendo o quê? Uma alegoria. Ele está falando que assim como um pé de uva, se os galhos não estiverem conectados na base, que é o tronco, ele seca. Assim nós, se estivermos desconectados dele, vamos secar. Ou seja, vamos morrer. E vai ser jogado no fogo inextinguível, fogo que nunca se apaga. Depois da morte, ele vai para o inferno. Morte espiritual e vai para o inferno. Pastor, uma vez salvo, não é sempre salvo? É nada, você tem que cuidar da sua vida com Deus. Se fosse assim, o cara batiza, vem para a igreja, uma vez salvo, pode cair na verdade e vai morrer tomando uma, vai morrer largado, longe de Deus e vai para o céu. Aonde? Que dia? A Bíblia não fala isso. Amém, amados? Você tem que cuidar da sua conexão com Deus, né? Nós pecamos e o nosso pecado nos afasta, nos separa de Deus. Se escolhemos viver para o pecado, continuamos alimentando os desejos da carne, o que acontece? A gente não pode mais sentir a presença de Deus. E o que acontece quando não sentimos a presença de Deus? Deus pode estar do nosso lado, se manifestando na vida do irmãozinho que está do lado. Sabe o que a gente vai sentir? Que ele é ridículo, porque a gente morreu espiritualmente. Aí Deus vem, não tem mais sensibilidade para sentir a presença de Deus. Não tem mais sensibilidade para sentir que Deus está no local. Deus está no local onde está
frequentando, uma pessoa do nosso lado está sendo abalada pelo vento do Espírito, pelo poder do Espírito, e sabe que a gente começa, quando já morreu espiritualmente, vai dizer: olha que ridículo, esse irmão não tem senso, que ridículo. Mas para que ele está assim? Para que está morto? Só discernem as coisas espirituais quem é espiritual, quem está na carne, quem morreu espiritualmente não tem discernimento. Se estivesse também sentindo e observando e tendo sensibilidade pela presença de Deus, ele estaria pulando mais que esse cidadão. Mas como ele não sente nada, agora ele acha ridículo quem sente. Como ele não faz nada na igreja, ele acha ridículo quem faz. Fala que faz para se mostrar. Ele começa a achar defeito e morreu. É sério, não é? Deus está operando do lado, na vida do irmãozinho. E a pessoa está do lado e não sente a presença de Deus, não tem sensibilidade, não tem reação nenhuma. Deus presente, e todo mundo sentindo as delícias da presença de Deus. E o morto espiritual: aonde? Cadê Deus? Sinto nada, vim para o culto, não senti nada. Já viu o irmão reclamando? Fui para o culto, não senti nada. Ele bota a culpa, sabe em quem? No ministério do louvor, no pastor, fala que não fluiu, põe culpa em todo mundo. A culpa nunca é dele. Ele é insensível. Ele perdeu a habilidade de sentir dor. É por isso que a lepra, no Velho Testamento, é comparado ao imundo como pecado hoje. Porque a lepra deixava a pessoa sem sensibilidade de sentir dores. A lepra apodrecia o corpo das pessoas no passado, caía a orelha quando ia coçar, saía na mão um pedaço do nariz, sem sentir dor. Você já pensou que não sente mais dor? Ficou insensível. Assim é o morto espiritual, o leproso espiritual. Consegue entender, amado? Aí vira um fariseu. Olha o texto de Isaías, e o texto Isaías 59 e Romanos, que lemos, capítulo 3, que a gente leu no início. Todos pecaram, e discípulos estão na glória de Deus. Que o pecado separa de Deus. Mesmo que Deus deseje ter comunhão conosco, mesmo que Deus queira ter comunhão conosco, Ele não pode, por causa do pecado. Enquanto nós não largarmos o pecado, não abandonarmos essa nossa iniquidade, a igreja vai ser difícil, vai ser maçante de culto. Aí vem por causa da comida. E quando presta atenção, quando você não tem mais prazer de estar no culto, o pastor tem que arrumar uma historinha. O pastor tem que ser engraçado, tem que botar o nariz de palhaço, tem que fazer uma janta em todo final de culto. Vai ter boca livre? Nossa, enche. É o que Jesus disse para aquela multidão no dia seguinte, que Ele multiplicou os pães e os peixes: porque vocês estão aqui pelo pão que perece, não pelo pão que permanece. Onde eu multipliquei os pães, vocês ficaram sabendo que um monte comeu, agora vocês estão atrás, lugar até barco para saber onde eu estou. Vocês não estão atrás de mim, vocês estão atrás daquilo que eu posso fazer. Amém? Aí tem que ter outro motivo, aí tem que ser engraçado, aí tem que fazer um filme, tem que colocar dança na igreja, tem que ter rap, pular, vamos pular aqui, vamos dançar capoeira. Aí tem que trazer o mundo para a igreja para agitar, para ver se a pessoa se sente bem. Porque não se sente bem mais na igreja, porque a igreja se tornou um lugar inútil. Porque só é útil para quem sente a presença de Deus. E não vai para o céu, porque lá não tem essas coisas. Continua no cigarro, vai para o céu fazer o que? Lá não tem bar para vender cigarro. Continua na mentira, não vai para o céu, porque lá não pode mentir, lá não entra mentiroso, fica de fora. Continua na prostituição, não vai para o céu, porque lá não tem. Amém? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicários, os idólatras, amém? Os adúlteros, ficam adulterando na fornicação, na prostituição, na pornografia. Vai para o céu fazer o quê? Lá não tem isso. Amém, amado? Deus falando. Então tem que abandonar essa vida de prazeres do mundo para ter Deus. Não dá para ter os dois. Mesmo que Deus deseje ter comunhão conosco, enquanto houver uma barreira do pecado, não vai ser possível. Amém? Então a primeira consequência do pecado é a separação de Deus. Amém, amado?
Gostou do pecado, quer se manter no pecado, pode preparar uma coisa, você está sendo separado de Deus, suas orações vão ser interrompidas, Deus não vai ouvir enquanto você está orando, nada vai fluir na tua vida espiritualmente. Trate de mudar, ou então não sei o que você vai fazer na igreja. Amém? Se alguém acha que não peca, então lembre de uma coisa, nós pecamos pelo que fazemos errado. Nós pecamos por falar que vamos fazer uma coisa errada, até por falar. Que vontade que eu tenho de dar um murro. Como que Jesus disse? Como que Jesus disse? Se alguém bater na sua face, feche o olho. Isso é pecado, ficar falando isso. Parece uma brincadeira que faz dar risada, mas é pecado. Tem hora que eu tenho vontade de... Cala a boca, ó. Fica quieto. Para de pecar. Até em falar, até em pensar é pecado. Porque na graça é assim. Se você olhar e já pensar, já pecou. Amém? É errado. Nós seremos julgados pelo que fizemos de errado e pelo que deixamos de fazer de certo. É pecado também quando você pode fazer, ó, hoje eu vim embora com fome, tem dia que eu venho embora com fome. Toda noite o pai que vem, leva a marmitazinha e distribui. Eu fico esfomeado em casa, depois, mas não tem marmita, não, mas eu tenho uns colegas. E dá dó. Você vai comer perto, você vai esperar o cara ir embora. Ah, não. Tem que ajudar. Amém, amado? Porque aquilo que você deixar de fazer também é pecado. Mas eu não faço isso porque é pecado. Faço isso porque eu não consigo não fazer. Entendeu? Eu não consigo. Não dá. Não está em mim. Eu choro, eu fico doido para fazer alguma coisa. Eu estou orando a Deus e pedindo uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero um local para a gente recuperar vidas. Agora eu quero fazer alguma coisa. Estou cansado só de dar R$1 para a noia. Estou cansado de tentar ajudar de uma forma muito simples. Eu preciso me envolver mais. E estou orando a Deus. Deus precisa arrumar um lugar para a gente recuperar. Tem uns que não quer nada, mas tem uns que quer. Amados, está cheio de pregadores lá fora que não conseguem ir para a igreja porque ninguém ajuda. Olha para a igreja, quantas cadeiras vazias. Sabe quem que a gente quer aqui nesse aqui? Pessoas corretas. Homens exemplares, pais de famílias, filhos bonitos, família linda, que vem do culto. Vida de crente, a gente quer encher desse tipo de gente. Jesus disse sobre a parábola das bodas, que o Senhor mandou os seus servos buscar os ilustres e convidados de honra, e disse para os seus conservos assim, ó, diga para os convidados que a festa está pronta, as bodas foi preparada, o bezerro, os bois foram mortos, e as mesas estão prontas, os seus lugares estão vagos e preparados. Chamai-os para que eu comece as bodas. Os seus empregados, os seus servos foram para a cidade e foram para os prefeitos, foram nos advogados, vamos falar na linguagem de hoje, vamos fazer aqui, amém? Só em tese. Foram no Alphaville, foram na Cidade Alta e foram lá, ó, você foi convidado para as bodas, você é um ilustre, rico. Todos eles deram uma desculpa. Eu não posso porque eu comprei um aparelho de boi e eu preciso experimentar os meus bois. Fala para o Senhor me julgar excluso, que eu não tenho tempo para essa festa. Foi na hora que falou, não posso porque eu me casei, estou no lua de mel. E você sabe como é que é? Estou no lua de mel, né? Então não vou poder ir. Foi no outro que falou, eu não posso porque eu comprei um sítio, uma grande fazenda, eu preciso demarcar o meu terreno, estou para medir, o cara vai vir medir. Fala para ele também para me julgar excluso. Nenhum foi. As mesas preparadas, as comidas lá, o banquete preparado, tudo pronto para começar as bodas. Ninguém desses ilustres quis tomar o seu lugar na mesa. E deram uma desculpa para esse lugar exclusivo. Quando os servos voltaram e disseram, Senhor, ninguém quer ver. Tudo que o Senhor fez foi inútil, foi nada. Faz o seguinte agora. Vá nos valados, na periferia, na boca de fumo, aonde tem piores tipos de pessoas, e force-nos vir. Aí não convida, force-nos vir, traga de qualquer jeito, use a sabedoria, atraia-os para cá e encha todas as mesas.
aleijados, mancos, deformados moralmente. Tudo que não presta para mim enche a minha casa. Porque é isso que eu digo. Que naquele dia muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste, e sentar-se na mesa com Isaac e Abraão, e muitos filhos do reino serão lançados nas trevas. Sabe por que Jesus disse isso? Para a gente parar de achar que vamos encher a igreja com pessoas que merecem estar aqui. Nós temos que buscar quem não merece. Temos que buscar quem você até tem medo. Por causa da fuga aí da cadeia, eu recebi tantos avisos e todo mundo veio falar: olha, rapaz, não dá as costas hoje, o negócio, se já estava feio. A noite retrasada, antes dessa fuga, eu tive que chamar a polícia, porque eu sei quando a gente vai ser assaltado, tem um movimento estranho lá. Mandei os policiais da viatura dar uma atenção para a gente. Foi antes. Imagina ontem, essa madrugada. Todo mundo, cuidado. Nada, eu tenho um Deus que tudo pode. Amém, amados? Eu tenho Deus. Não tenho medo de nada. Enquanto está todo mundo com medo deles, Jesus olharia com amor e misericórdia. São almas que precisam de salvação. E o que a igreja tem feito? A igreja está fazendo o que a sociedade faria: fugindo, se trancando dentro de casa e tendo medo. Cadê o meu Deus, irmão? Onde está o meu Deus? Vai parar de viver porque o mundo virou tenebroso? O mundo é tenebroso mesmo. São pessoas que são escravas da noite, escravos das drogas, escravos de Satanás, escravos do pecado. E o que a igreja tem feito? Cadê o Evangelho? Então não tem esse negócio. Se alguém acha que não peca, que não tem pecado, tudo que você faz é errado. Falar em fazer é errado. Pensar em fazer é errado. E também deixar de fazer uma coisa certa é errado. Amém, amados? Então a Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram, sem exceção. Terceiro passo, para vou encerrar: o pecado nos mantém separados de Deus. Morremos espiritualmente. Quanto tempo faz que você está no pecado? Você já reparou que tem pecado fácil de escapar dele? Tem pecado que não acrescenta muito. Tem pecado que quando você vem para a igreja você não abandona. E depois, né? É chato. Primeira coisa que a pessoa larga quando vem: o pastor ainda fuma e tal. Então ele tem vergonha. Ele vive se justificando. Um dia ele consegue largar o cigarro. Consegue ou não consegue? Opa, continua frequentando a igreja e vai conseguir. E eu digo: continue fumando. Continue vindo na igreja, mas você vai deixar o fumo. Amém? Não deixa, não espere sair do cigarro para depois vir para a igreja, porque você nunca vai largar. É vindo que você recebe força. Amém? Ainda toma uma. Quantos aqui no começo não tomavam uma ainda cervejinha na hora vaga? Pensa que eu não sei? Eu sei. Cheguei aqui faz 15 anos, filho. Sei muito. Chegou uma hora que você viu que não acrescenta, mas você fez o quê? Abandonou. Amém, amado? E coisinhas assim que depois você vai abandonando. Mas tem coisa que não depõe, tem coisa que é debaixo do quieto, tem coisa que só você e Deus sabe, tem coisa que nem o cônjuge sabe, tem coisa que é uma coisa sua, é uma fraqueza ali, que você não consegue largar. Você acha que não consegue, mas você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E tem que fazer uma escolha: abandone, porque senão será o preço do seu distanciamento de Deus. Porque fomos separados, seremos separados e morreremos. Se separarmos de Deus, morreremos espiritualmente. Porque essa é a nossa aproximação de Deus que nos mantém vivos espiritualmente. Amém? A nossa aproximação de Deus que nos mantém vivos espiritualmente. Uma vez que você... é fácil ver um crente que está longe. Se olha na cara, você percebe. A gente pastor aqui... Ixi... Claro que vai ficar expondo um dos outros, você conhece tudo, sabe? Eu sei, a gente sabe até quem bebeu no final do ano, tomou um golão, meteu um vinho para baixo. Ninguém falou. Você tem medo que a esposa contou, o marido contou, não contou, não sabe que Deus fala. Abriu concessão para algum tipo de coisa, se empolgou na festa, depois começou a esfriar espiritualmente e começou a fiar. E não percebe, é que nem a rã na sala da chaleira. Quando começamos a morrer espiritualmente, ficamos insensíveis. Quando o veja está frita. A rã na chaleira, assim, a água vai esquentando, logo quando ela for tentar saltar fora, já tarde demais. Já está pego. Amém, amado? Pode ter certeza que se você pecou, se você não tomar nenhuma atitude com relação ao pecado,
Amanhã ou depois você vai começar a achar também que é um exagero que o pastor está pregando. Não é assim. Ei, também não é assim. Esse aqui é próprio de alguém que já está atraído pelo pecado. Alguém que está preso no laço da morte, do distanciamento de Deus, preso no laço dos prazeres. Agora vai proibir tudo, ninguém está proibindo nada. Estou falando que é uma escolha, e é você que decide. Pecou? Fazer o quê? Mas você tem que tomar uma atitude com relação ao pecado. Porque a Bíblia diz: filhinhos, essas coisas escrevi, João diz, para que não pequeis. Mas se pecares, você tem que advogado. Amém? Confessa. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se nós não confessamos, por que não confessamos? Porque queremos continuar no pecado. Ainda não vou lá na frente, porque eu quero continuar no pecado. A pessoa que fala: ainda não vou batizar, porque ainda não estou pronto. Sabe o que ela está dizendo com isso? Quero continuar no erro. Porque eu vou batizar e não posso mais tentar. Como se isso fosse verdade. Você batiza, e se você não tomar cuidado, você fica pior do que antes. Você sabia disso? Só abandonar, você morre espiritualmente. Tomar atitude com relação ao pecado, senão você está morrendo, se é que já não está morto. Porque é a nossa aproximação de Deus que nos mantém vivos espiritualmente. A morte espiritual é como a rã na chaleira, que eu já disse. Amém? Quando você vem desesperar, você já não tem força para saltar fora. É o que acontece com os noias, viu? Já não tem força mais. Agora quer, chora. Você fala de Jesus, gente, chora ali sentado contigo. Passei uma madrugada com um aí que veio de Garça, que estava com R$100, tomou uma coca, sentou, bati papo, falei de Jesus para ele, sentou, o menino até bonito. Ele começou a chorar, falei de Jesus, ele falou: não quero que meu pai morra, que tem 50 e poucos anos, e eu esteja indo nas drogas. Eu vim da igreja, eu quero sair disso de força. E eu estou lutando contra isso. Que agora o cara sentou do meu lado, falou, acendeu o cachimbo, botou uma pedra, acendeu o negócio, e eu fiquei só assim, virei as costas para sair, que eu sei que se eu pegar uma pedra, eu gasto 100 e vou buscar mais. Entendeu? E eu saí, mas graças a Deus que eu não consegui sentir, porque ele deu uma soprada assim, ó, ele tragou e jogou a fumaça, e eu não senti cheiro. Eu acho que Deus entupiu meu nariz, porque eu sinto. Também queria sentir a baforada dele. Chora, desesperado, querendo sair, não tem força. Falei: não, fica aqui tranquilo, vamos tomar um café, fica aqui. Aí eu tenho que só pegar o ônibus 6 da manhã, então fica aqui. Fica aqui, aí deitou no chão, cuidado lá, esse frio que estava, e dormiu lá. Esse foi o outro, o bêbado também já dormiu, sábado para domingo no chão lá. Agora o pessoal deitou no chão. Sabe o que eu entendo depois? Que é anjo que Deus manda, para ninguém não me assaltar. Se tem um Noé presente, os outros não vão chegar. Enquanto isso, toma Jesus neles. Não é? Vai entender o que Deus faz. Amém, amado? Mas é terrível. O que o pecado faz com a pessoa? A pessoa fica escrava. Porque brincam com o pecado. As pessoas começam na igreja a brincar com o pecado. Até um dia que ela não tem mais sensibilidade. E ela já morreu. Ela não sabe, mas já morreu. Amém? E aí não consegue mais orar, não consegue ler Bíblia, e tudo fica vazando. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Não sente mais tristeza pelo pecado, não sente mais dor por causa do pecado. Passa a achar tudo normal, pecar é normal. Começa a ter concessão para pecado sem peso de consciência. Enquanto o pecado nos separa de Deus, separa-nos da comunhão de Deus. E quando é assim, já estamos mortos. Consequentemente, o pecado traz morte espiritual. Todo que permanece no pecado está condenado, a Bíblia diz. Jesus Cristo é a resposta para o problema do pecado. Deus enviou Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é ou não é? Ele é o teu Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor, Ele manda em você, então você não questiona, você obedece. E se Ele é Salvador, Ele que te redime do pecado. Pastor, mas eu estou salvo, eu estou na igreja. Não, se tem pecado que ainda está na tua vida, abandone.
a iniquidade, fuja dela, abandone. O Filho de Deus veio ao mundo para morrer, para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para trazer restauração às nossas vidas. Ele derramou o seu sangue para nos purificar. Hoje, todo aquele que crê em Jesus e arrepende dos seus pecados, recebe de Jesus a purificação. Ele recebe Jesus como seu Senhor, recebe o perdão dos pecados e passa da morte para a vida espiritual. Da morte para a vida espiritual. Gente, tem gente que está no UTI espiritual. Tem gente que está no último fôlego. Só tem uma centelhazinha no coração. Está quase morrendo. Mas ainda tem uma brasazinha acesa ali. O Senhor quer reavivar essa brasa. O Senhor quer trazer vida. Vida para quem está morto. O Senhor quer trazer a você a comunhão dEle. Que você possa entrar na presença de Deus e restaurar sua comunhão. Não deve viver mais no pecado. Você tem que abandonar o pecado, deixar o pecado, deve renunciar ao pecado, buscar viver uma vida de novidade de vida, segundo a vontade de Deus. As consequências do pecado são a separação de Deus. Separar-se de Deus é a morte espiritual. Logo, quem se separa de Deus logo vai morrer espiritualmente. Para todo aquele que está arrependido e deseja comunhão com Deus, deseja ter um encontro com o Senhor e viver com Ele, então tem uma solução para você. Precisa arrepender-se, arrependa-se dos pecados, creia em Jesus, queira receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, para ter comunhão com Ele. Você quer isso? Se você quer isso, levante a sua mão e vamos orar neste momento. Vamos clamar no Senhor neste momento. Vamos nos colocar na presença de Deus neste momento. Senhor, eu não quero mais me afastar de Ti. Eu não quero me distanciar de Ti. Porque às vezes, amados, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo músico, mesmo sendo obreiro, mesmo sendo diaconisa, diácono, pastor, você pode estar fazendo tudo isso porque faz com prática, porque já aprendeu a fazer, mas ainda está longe de Deus, está morto espiritualmente, está morrendo espiritualmente, está quase morto espiritualmente, e Deus te trouxe aqui hoje para sacudir você, para que você tome uma injeção de ânimo, que você tenha um alerta, que você abra os seus olhos e olhe para aquele que é autor e consumador da sua fé. Pai, nós oramos nessa noite e clamamos, Senhor, para que haja uma mudança, para que haja, Senhor, uma reação. Senhor, tudo bem, pecar, a gente pode até cometer um pecado, meu Deus, pode até acontecer, meu Deus, mas, Senhor, dependendo da atitude que tomamos com relação do pecado, às vezes nem tomamos atitude nenhuma, como Davi pecou e continuou tranquilo, achando que tinha passado despercebido, até que o Senhor envia o profeta Natan e traz para ele o juízo. Deus, e aí que ele foi abençoado, porque quando veio o juízo do Senhor, quando o Senhor veio para repreender, para disciplinar, aí o Senhor veio para salvar e também restaurar a sua comunhão com o Pai, restaurar a comunhão de Davi com o Pai. Senhor, não adianta estar na casa de Deus, estar brigado com Deus, não adianta estar na casa de Deus, fazendo a obra de Deus e não conhecer a Deus, e não ter comunhão com o próprio dono da obra. É como se fôssemos cortar uma lenha só com o pau do machado, sem o ferro do machado, como Eliseu fez flutuar o ferro do machado naquele lago. Senhor, assim, faça, Senhor, com que o Teu Espírito trabalhe nos corações, e que haja uma responsabilidade mútua no meio do Teu povo, e que todos venhamos, Senhor, fazer um exame de retrospecto, que venhamos fazer, Senhor, a Deus, uma retrospectiva na mente e no coração, e que possamos, Senhor, como numa peneira fina, a entendermos, Senhor, que precisamos retornar, voltar ao Senhor, estar com o Senhor, ó Deus, viver para o Senhor, e que possamos abandonar, Senhor, que haja, ó Deus, em nome de Jesus, que os Teus filhos venham, Senhor, ó Deus, renunciar vida errada, renunciar palavrões, renunciar pornografia, renunciar a mentira, renunciar a Deus o engano, o fingimento, renunciar a falsidade, renunciar a inveja, renunciar a murmuração, renunciar, Senhor, a Deus, tudo aquilo que é destrutivo. Senhor, porque às vezes, Pai, nós ficamos querendo que o Senhor venha, e venha, Senhor, se materialize para que a gente possa crer. Não, o Senhor está falando nessa noite, e nós temos que tomar uma atitude com relação a isso. Não adianta ouvir a tua voz e não tomar atitude nenhuma. Ó Deus, mas a igreja está aqui, Senhor, que serão sacudidos, que serão daqui, Senhor, ó Deus, tremendamente abandonados, Senhor, tremendamente, Senhor, arrolados, tremendamente, Senhor, engajados, Senhor, tremendamente, meu Deus, totalmente comprometidos
com a santificação, com a mudança, com a separação do mal, em nome de Jesus. Porque depois da libertação, depois da purificação do pecado, vem a cura do corpo, vem a cura da alma, vem a cura na finança, vem a cura em todas as áreas, Senhor. E se não vier a cura, nós estamos preparados para enfrentar, Senhor, os intempéries, o que vier, porque estamos com Cristo, estamos firmes. Aí podemos vencer o inimigo, aí a tempestade não é mais forte, o gigante não é mais grande, o diabo fica pequenininho, porque aí estamos fortes. Porque quando estamos fortes, Senhor, em Ti, em Cristo, que nos fortalece, então, Senhor, o gigante se torna pequeno, Senhor, a crise se torna pequena. Mas quando estamos olhando para o mundo e estamos com medo de sardinha da cadeia, estamos com medo de fuga, é porque nós que estamos longe, Senhor. Ó Pai, como Davi foi na guerra, levaram um lanchinho para os irmãos, e ele viu que eles estavam com medo de um circunciso, de um pecador, Senhor, e ele enfrentou. E nós possamos também aprender, Pai, com a ousadia do Teu Filho. Mas esse mesmo Davi esteve em pecado, esteve longe, até que foi retratado, ele se arrependeu e ele retornou ao seu coração. Então isso mostra que é possível, mesmo depois de ter pecado, voltarmos a Deus e nos arrepender e sermos lavados e remidos no sangue do Senhor e restaurar nossa comunhão com Deus nosso Pai, em nome de Jesus. Digam todos graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus.